Tem um episódio muito interessante nas Escrituras que é sobre Filipe. Ele aparece lá no livro de Atos. Existe um grande oficial da África, da Etiópia, e esse oficial ele vem ali na sua carruagem lendo uma passagem de Isaías. E nesse período, a coisa de ler, você pegar um livro e ler em silêncio, só com uma leitura com os olhos, isso é uma coisa moderna. Antigamente as pessoas liam recitando, ouvindo, né? E aí o Filipe, né, o Espírito Santo direcionando ele parou ali do lado, ele veio do lado ali dessa carruagem desse alto funcionário lá da Etiópia e pergunta para ele: entendes o que lê? E ele falou uma coisa muito interessante, falou: como que eu vou entender se não tem quem explica? E aí o Filipe faz um papel importantíssimo, que é explicar o texto, né? E chega um determinado momento que eles param e esse alto funcionário é até batizado, mas acontece um episódio muito interessante que o Filipe, ele some, de repente ele é transladado. Ele aparece 35 quilômetros depois, uma região chamada Azoto. Então, quer dizer, mostra ali, o texto bíblico fala que ele é transportado para uma outra localidade, 35 quilômetros, essa média. Então, aí a gente vê assim, mas como que alguém pode ser transportado? Né? Então, ali é um fato interessante que mostra aquilo que a gente chama de atemporalidade de Deus. Né? Deus, ele não está no tempo e espaço, e embora ele tenha total controle sobre o tempo e espaço. Então, nós que estamos inseridos dentro do tempo e espaço, é muito difícil para nós entendermos coisas que estão além do que a gente chama de linha temporal, né? Uma linha temporal. O que é o tempo? Né? A pessoa não sabe dar uma explicação exata assim, o que é o tempo. Né? Nós temos, né, a partir do século XX, um personagem extremamente importante, muito conhecido, inclusive na cultura pop muito relevante, que é Albert Einstein. Né? O Albert Einstein, ele é muito famoso porque ele questionou essas coisas, né? E tem um ponto muito interessante que as pessoas, né, acham que ele ganhou, né, que ele ganhou um prêmio Nobel pela teoria da relatividade. Mas ele não ganhou o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, não. Ele ganhou pelo fotoeletro, a excitação. Ele descobriu que quando um elétron, um metal, ele recebe ali uma energia, essa energia ele expele, ele recebe uma energia e lança ela. É o que eles chamam de o efeito fotoelétrico. Isso que foi o prêmio Nobel dele. E ele, né, muito famoso porque ele nasceu ali no que hoje é a Alemanha, mas você tem ali uma mistura ali, né? Áustria, Alemanha, porque dentro da Europa, acho que os dois últimos países a formular como país mesmo foi Itália e Alemanha. E ele questionava isso, né? Como que é o tempo? Como que é isso? Porque você tem um ponto a um ponto B, você tem o deslocamento, né? E o Albert Einstein, quando menino, né? Ele teve um pai e um tio muito ligado a essa área de energia elétrica. E o pai tentou montar uma empresa, e aí tem-se aí um dito popular que o Einstein tinha dificuldade para falar e para ler, mas isso aí é tudo folclore. Ele, com poucos anos, ele tinha condição até de fazer cálculo diferencial. E o Einstein,
ele acaba, né, sendo um estudante, né, de nível normal. Inclusive, ele não consegue, né, ser professor, trabalhar na área que ele queria, e acaba que ele vai ficar lá no escritório de patentes, né? E num tempo desse aí que ele está trabalhando nesse escritório de patentes, ele começa a imaginar, inclusive ele pensa até sobre uma pessoa no elevador. Ele imaginou assim, a pessoa está no elevador, o elevador, de repente, rebenta o cabo de aço do elevador e o elevador cai com a pessoa. E às vezes a pessoa está com um objeto na mão, uma maçã. Aí ele começa a imaginar caindo ali o homem, a maçã, e ele começa a pensar sobre o que é a relação de velocidade, tempo e espaço. E ele formula isso, né, dentro de uma física teórica. Ele formula uma coisa muito interessante. Ele pensa assim, peraí, se eu tenho um ponto A, um ponto B, e a coisa que existe mais rápido que existe no universo é a velocidade da luz, que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. E ele pensou o seguinte, se pudesse existir um objeto que viajasse próximo à velocidade da luz, ele ia viajar numa velocidade tão grande que a relação do espaço com o tempo ia haver uma diferença. E isso chocou todo mundo, né? Inclusive não chamou a atenção de ninguém, né? Inclusive, isso foi para o campo teórico. E aí ele acabou formulando a seguinte teoria. Se existe um ponto A para um ponto B e dentro desse ponto A para o ponto B, dentro do espaço, haveria assim um vácuo ou um nada, ele vai e formula o seguinte, que nesse ambiente que a gente, numa visão leiga, a gente fala assim, é o nada, se houver ali uma ação de massa muito grande, essa malha, né, temporal, essa malha de espaço-tempo, ela deveria sofrer alguma deformação. Mas isso do campo teórico, mas como é que prova isso? Né? E ele ficou com essa ideia, porém, sabia-se que haveria de ter um eclipse, e aí um eclipse solar, onde que a Lua entraria ali entre a Terra e o Sol, e, de acordo com a distância, a sombra, né, da Lua em relação ao Sol ia mostrar algum ponto ali no planeta Terra, onde você poderia olhar para o Sol e ver só as bordas do Sol. A Lua iria tampar o Sol em algumas posições do planeta. Olha que interessante. Um dos pontos exatos e de melhor visibilidade foi no estado do Ceará, aqui no Brasil, na cidade de Sobral. Né? E ali, o que Einstein falou? Einstein falou assim, olha, tem uma estrela que a gente está olhando ela, aí você tem aqui o Sol, essa estrela está aqui. Mas se a gente pudesse tirar o Sol, essa estrela não estaria aqui, ela estaria aqui. Porque quando a gente vê a posição dessa estrela, não é a posição real, porque a luz, ela sai de um ponto e vem para o outro, e ela leva um tempo para chegar. Por exemplo, aqui no planeta Terra, a gente olha para o pôr do sol. Você, evidentemente, um dia já olhou para o pôr do sol. Aí você olhou para o pôr do sol, quando você está vendo ali o sol, e ele está ali na linha do horizonte, ele está até avermelhado, você está vendo a imagem que saiu do sol e está vindo para a Terra. Só que a distância do Sol para a Terra, 150 milhões de quilômetros, ele vai sair de lá numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ele não vai chegar na Terra instantaneamente. Então, essa imagem que sai do Sol e vem para a Terra, ela vai levar 8 minutos e 33 segundos. Então, quando você está olhando para o Sol, você está vendo
8 minutos e 33 segundos do passado. E foi isso que Einstein formulou, né? A teoria que era, isso vai chamar a teoria da relatividade. E aí o que ele disse? Então, se o Sol, se a gente pudesse tampar ali o Sol e ver as botas, essa estrela, ela ia estar numa outra posição. E aí, sabia-se desse eclipse. E aí foi dito o seguinte, vamos, no dia do eclipse, tirar uma foto, uma astrofotografia, né? Aí ele vai tirar a foto, e lógico que essa foto ia ser revelada numa chapa, né? De metal. E aí ele falou assim, a posição da estrela tal, ela vai estar em outro lugar. Ou seja, se isso fosse comprovado, aí ele se tornaria o popstar que ele se tornou. E aí, quando foi feito essa fotografia e foi revelada, e aí viu que a estrela estava numa outra posição. Ou seja, quando você vê que o tempo e o espaço são relativos, que quando você está vendo o Sol, na realidade você está vendo o passado, ou seja, se eu estou vendo o passado existe. Eu não estou olhando para o futuro, mas o futuro também existe nessa mesma proporcionalidade e nessa mesma razão. Então você veja que Deus, ele dentro do tempo e espaço e fora do tempo e espaço, ele tem controle absoluto. E então, quando você, baseado nessa teoria de Einstein, e você tem Deus que está fora do sistema, eu diria o sistema, o universo, ele pega Felipe e transporta Felipe. Então, nós que estamos dentro do tempo e espaço, nós não conseguimos mexer no sistema. Mas quem está fora do sistema consegue mexer com isso. Então, você veja que, a partir desse momento que Einstein, ele fala disso e com essas fotografias, né, uma astrofotografia, ela foi comprovada. Aí sim, aí esse Einstein ficou extremamente famoso, né? Famoso a ponto de não parar mais de dar entrevistas, ficar famoso, né? Inclusive, lhe rendeu até um divórcio, né? Porque o Einstein, embora ele não seja lá nenhum galã, mas a biografia dele, a história dele mostra que era um cara um pouco mulherengo, né? E ele acabou até tendo um caso com uma prima e quis até divorciar da sua esposa, né, a Milena. E a esposa falou, não vou assinar o divórcio, não. E aí, dentro desse século XX, onde que você tem uma explosão nunca vista na história da humanidade de tantas pessoas com capacidade ali, em 1905, 1906, 1907, ali nas primeiras décadas do século XX, aparece ali um conjunto de mentes que nunca mais existiu, né? Você tem Einstein, você tem a Madame Curie, você tem Bohr, você tem o Thomson, você tem um cara que é difícil pronunciar o nome dele, o Schrödinger, né? Que tem a história do gato. Você tem um panteão, né? Um panteão de pessoas extremamente inteligentes. E ali, dentro daquele movimento, ele sabia-se, né? O prêmio Nobel desse ano vai para fulano, vai para Beltrano. Tinha ali os comentários dos bastidores. E quando você ganha o prêmio Nobel, é $1 milhão, né, que você ganha. E ele falou com a Mileva, se você me dá a carta de divórcio, quando sair o prêmio, eu te dou $1 milhão. Rapaz, e ela falou, não, você me dá $1 milhão, eu assino. Olha que divórcio caro. Você pagaria, você ganharia $1 milhão e dá para um divórcio? E ele acaba, né, tendo que se ausentar ali da Alemanha, porque todo mundo sabe que em 1930 começa a ascensão
do partido, que era o Partido dos Trabalhadores, dos Socialistas, né? Nazismo, o partido lá do famosinho do bigode, que eu não quero falar o nome. E aí há uma perseguição, e todo mundo sabe que Einstein era judeu, e ele acaba indo para os Estados Unidos. Inclusive, tem aí, nesse período, né, da década de 40, que nos Estados Unidos começa, né, a desenvolver o famoso Projeto Manhattan, que era o projeto da bomba nuclear, onde que Einstein não trabalhou diretamente, mas teve acesso, né, a alguns dos que trabalharam, né, nesse projeto Manhattan, que acabou sendo, que culminou na bomba atômica. E aí você veja como que Deus, à medida que o tempo vai passando e a gente vai vendo uma evolução da humanidade, muitos textos bíblicos acabam encontrando uma certa noção de verdade. Porque como que ali na Idade Média, alguém poderia acreditar que o Filipe ali foi transportado de um ponto para o outro, né? Como que alguém burla, como que alguém vença o tempo e espaço. Então, uma coisa muito interessante, inclusive na escatologia, é que quando você vai, à medida que o tempo vai evoluindo a humanidade, muitas coisas nos textos bíblicos vão sendo apresentadas, né? Existiu uma crítica muito grande ao livro de Daniel devido à grande fidelidade e no acerto das profecias de Daniel, uma inúmera. Chegava a ponto de alguns, né, liberais e teólogos desacreditar o livro de Daniel. Inclusive, era dado ao livro de Daniel um erro, onde que Daniel falava ali do rei da Babilônia, quem estava acomodando a Babilônia, falava-se, né, ali de Belsassar, está no capítulo 5 de Daniel, mas sabia-se na história que o rei era Nabonido. Aí foi achado, né, um tablete de argila, né, numa escrita, e a escrita lá dizendo da ausência de Nabonido. Então, quer dizer, uma coisa que era uma crítica, desacreditando o livro de Daniel, à medida que o tempo foi passando e achados arqueológicos, estudos que vão se evoluindo, você vai tendo uma certa alvorecer de textos mais complexos. Então, esse deslocamento de Filipe, para quem gosta dessa área, né, de estudo de física teórica, você veja aí um personagem extremamente famoso, um personagem extremamente interessante, que é Albert Einstein, né, e que ele fala sobre essa relação de tempo e espaço. Ou seja, o espaço, ele deforma. O tempo, ele é diferente, dependendo da velocidade. Então, não existe uma regra estática para o tempo e espaço. E quando você vê que não existe uma regra e há uma ação de deslocamento, onde as regras de velocidade, tempo e distância não são obedecidas, a gente vê nitidamente que existe algo, né? Deus, ou para uma pessoa que não é teísta, há uma inteligência fora do sistema que ela pode locomover, que ela pode atrelar, ela pode dominar o que nós chamamos de leis físicas da natureza, tá? Por exemplo, nós temos nos dias de hoje a ideia, né, de que o mundo é formado de um instante inicial, tá? Lembre-se, é uma teoria, não existe um fato concreto. Como que o mundo começou a existir? Nós temos uma teoria que é extremamente famosa,
que elas falam que foi um momento inicial e que foi uma grande explosão. Né? Em inglês, grande explosão é Big Bang. Ok, vamos agora partir desse pressuposto. Lembre-se, eu não estou falando que o mundo foi criado pelo Big Bang, mas é o que um dos grandes físicos teóricos da atualidade dizia. Inclusive, não tem muitos anos que ele faleceu. Ele era muito famoso, ainda é famoso, porque ele ficava numa cadeira de rodas e não mexia os braços, nem perna, e falava, né, por sinais num computador, e tinha até uma voz robótica, né? E acabou que ele era a sumidade, a pessoa mais importante nessa área. Né? O nome dele é Stephen Hawking. E ele escreveu um livro muito interessante. Eu li o livro, muito bacana o livro. Tem uma edição em capa dura, com bastante ilustração, chama-se Um Mundo numa Casca de Nós. E ele fala desse Big Bang, né, que teve um momento ali inicial, e aí quando tem uma explosão, começa a ter o tempo e espaço, e cada assim, fração muito, muito pequena, há uma expansão inimaginável de temperatura. Para você ter ideia, depois de um bom tempo que vai formar o primeiro elemento da tabela periódica. Qual é o primeiro elemento da tabela periódica? O hidrogênio. Aí a coisa expande, né? Vai expandindo. E nós sabemos que quanto mais o tempo passa, mais o ambiente, depois de uma explosão, ele fica desorganizado. Isso eles chamavam de, né, entropia. Quanto mais bagunçado, maior é a entropia. E de algum momento qualquer lá, houve uma quebra nessa entropia. Né? De alguma forma, esses hidrogênios começaram a acumular num ponto. E aí ele sofre uma pressão lá em uma temperatura muito grande, onde o hidrogênio fica tão próximo um do outro que eles acabam virando uma coisa só. Eles viram hélio. E quando um hidrogênio garra no outro, e ele fica tão agarrado um no outro que ele, pum, vira o próximo elemento da tabela periódica. Se você não sabe, a tabela periódica, né, pelo menos o retrato você conhece, ela tem assim, né, 2 quadradinhos mais altos, a parte assim de baixo, e o resto cheio de quadradinho. O quadradinho 1 aqui é o hidrogênio. Aí você pula para cá, o quadradinho 2 é o hélio. E sabemos que cada átomo da tabela periódica ele tem um número atômico. E é medido por números. Tá? Você tem aqui, ó, 1 é o hidrogênio. Número atômico 2 é o hélio. E quando junta um hidrogênio com um hidrogênio e forma um hélio, libera muita energia. Por isso que é a formação do quê? Das estrelas. Uma estrela é uma fusão de hidrogênio o tempo todo e formando hélio. Por isso que o nome do Sol, que é a nossa estrela, é Hélios. Você lembra quando acreditava que a Terra era o centro de tudo, do universo? Como que era essa ideia de que a Terra era o centro do universo? A Terra não é gel, por isso que tem o estudo da geografia. Então, tinha aquela ideia, geocentrismo, a Terra no centro. Aí descobriu que o Sol era que é o centro ali desse universo naquele tempo, né? E aí virou heliocentrismo. Então, o nome da nossa estrela é o Hélios, ou seja, o Sol. E aí você tem essa expansão, onde que vai formando o universo. Mas o interessante é que desse ponto bem pequeno que forma esse físico, esse cientista, ele divide ali essas etapas da formação ali do mundo e ele vai colocando nomes dessas eras. E ele vai colocando as características dessas fases. Só que lá na hora da explosão, ele até chama essa era lá, ele dá o nome a um cientista também da época ali de Einstein, que era o Planck. Ele fala assim, era de Planck.
O interessante é que quando você tem todas essas eras com as explicações abaixo, lá nesse livro, O Mundo numa Casca de Nós, a era de Planck, abaixo tem assim a explicação. Sabe o que está escrito lá na explicação da era de Planck? O Steve Jobs colocou assim, ó, são fatos estranhos e desconhecidos. Fatos estranhos e desconhecidos da natureza. Então fica muito fácil, né? Fatos estranhos e desconhecidos da natureza. Aí se a pessoa perguntar assim, como que Felipe saiu de um ponto e pulou para o outro? Fatos estranhos e desconhecidos da natureza. Então, você veja que, por mais que o mundo científico, Einstein, Stephen Hawking, por mais que o homem vá evoluindo, há um limite, há uma barreira onde que o homem para e fala assim, o que acontece da era de Planck para trás? Ok que o mundo, isso chama evolucionismo, né? As pessoas que creem que o mundo ocorreu do nada, a pessoa que acredita que o mundo evoluiu sozinho. Então ele é um evolucionista. Agora a pessoa que acredita que o mundo teve uma inteligência que criou o mundo, então alguém criou. Aí esse é o criacionista. Então, antes dessa era de Planck, quem deu início ao movimento? Né? Quem que falou assim, é o Big Bang, o mundo foi criado no Big Bang. Ok, mas quem apertou o botão? Quem abaixou o pino da dinamite? Quem deu início? Tudo bem, vamos supor que o mundo criou do nada e ele está expandindo, porque em 1922, um astrônomo, Edwin Hubble, ele descobriu que as galáxias estavam expandindo, elas estavam deslocando, elas estavam indo distanciando. Então ele viu que o universo estava expandindo. Mas como é que ele viu isso? Existe uma coisa chamada espectrômetro. O que é espectrômetro? Aí a gente volta para Einstein. Einstein descobriu que todos os elementos da tabela periódica, quando eles são excitados, eles emitem. Eles recebem energia, refletem ela. Fotoelétron. Um movimento fotoelétrico. Então, cada átomo da tabela periódica, quando ele recebe uma energia, ele lança. E aí, quando a pessoa vê, ele tem umas raias. Ele é tipo se fosse uma digital. Cada átomo da tabela periódica ele tem uma digital. E aí, quando você vê na base do espectrômetro que essa estrela ou essa galáxia está afastando, nós conseguimos ver ondas mais curtas e ondas mais altas. É o que também veio a ser analisado na propagação da onda de som, o efeito Doppler. Né? Você já viu aquele barulho da ambulância? Você já reparou? A ambulância vem lá com barulho, quando passa você, a ambulância está em velocidade, a onda sonora está sendo emitida e ela está indo junto com a onda sonora. Porque a velocidade da onda sonora, ela, no ar, ela tem uma velocidade estável. Né? Então, por exemplo, esses aviões, que eles falam assim, Mach 1, Mach 2, Mach 3, quando ele alcança a velocidade Mach, é que ele passa a velocidade do som. Um avião, um supersônico, um jato, ele está indo, você ouve um barulho muito grande devido à combustão ali das turbinas. E ele está emitindo a onda. Então, você imagina um avião voando e a onda de som junto. Só que ele vai tão veloz, que ele vai empurrando essa onda sonora. Aí chega uma hora que ele passa a onda sonora e dá uma explosão. Então, esse Edwin Hubble, inclusive, o primeiro telescópio orbital foi com o seu nome, né? O Hubble. Ele viu que o universo está expandindo. Ok, vamos imaginar que o universo está expandindo. Se ele está expandindo, ele tem o seu final, sua fronteira máxima. Mas ele está expandindo em cima do quê? O que o universo está empurrando depois da fronteira que ele está sendo expandido? O que tem lá do outro lado?
Entendeu? E antes do Big Bang, o que tem antes? Então, se você tem um raciocínio lógico, é plausível que fora do universo, por ele estar expandindo, não há fronteiras. Porque o universo que se expande há milhões de anos, ele só pode expandir onde não há limites. Então, quando você vê essas teorias, tanto de Einstein, quanto de Stephen Hawking, tanto de Hubble, Planck, você vê que todo o avanço científico, tecnológico, tudo, ele aponta para um universo criado. Um universo onde, de algum momento, alguém implantou dentro do universo regras, sistemas, leis físicas da natureza que se entrelaçam entre si harmonicamente, onde que há uma concordância entre constantes físicas e químicas do universo que, dentro de uma proporcionalidade matemática, é impensável acreditar que tudo isso é obra do acaso.